Nesse vídeo eu vou te responder uma pergunta. Quanto rende R$ 1.000 investido no Tesouro Direto? Agora, claro, você entendeu já que Tesouro Direto não é um investimento, é uma plataforma. Lá tem vários títulos, entre eles Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, que são os principais. Então, quanto eu vou ganhar se eu investir R$ 1.000 em cada um deles? Agora o detalhe, é para calcular a forma certa, porque muita gente calcula errado. Quer um exemplo? Tesouro Selic. A Selic hoje está 11,75%. Então o Tesouro Selic vai render 11,75% ao ano? Não, tá errado. Calma que eu te explico, vem comigo. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcelo Paixão, criador do canal, e hoje você vai aprender a calcular no detalhe quanto você vai ganhar investindo no Tesouro Selic, Tesouro Pré e Tesouro IPCA+. Então, como de costume, vamos direto para o tema. Primeiro você sabe que Tesouro Direto é investimento em renda fixa. Como funciona o investimento em renda fixa? Como funciona o investimento em renda fixa? Você empresta um dinheiro, no caso do Tesouro é para o governo federal, e ao fim do prazo você recebe o retorno bruto. Só que em cima do retorno bruto você tem que pagar as taxas e o imposto de renda. Aliás, falando melhor, você não paga diretamente, né? É descontado de forma automática. E no fim tem o valor líquido, que é o que efetivamente cai na sua conta. Ou seja, o valor que importa, né? A taxa depende do investimento em si. No caso do Tesouro Direto, a taxa cobrada pela B3 é de 0,20% ao ano, com exceção do Tesouro Selic, que se você investir até R$ 10.000, você não paga a taxa. E além disso, o imposto de renda. Agora, como funciona o imposto de renda em renda fixa? A alíquota de imposto de renda na renda fixa, ou traduzindo, a taxa de imposto que você vai pagar, varia em relação ao prazo que você passa com o investimento. E varia da seguinte forma. Se você resgata o investimento em até 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda. Se você resgata depois disso, mas antes de 360 dias, você paga 20% de imposto de renda. Se for depois, mas antes de 720 dias, que é quase 2 anos, você paga 17,5%. E se você resgatar depois de 2 anos, paga 15%. Então é sempre bom, sempre que possível, alongar o prazo para resgatar pelo menos depois de 2 anos, para minimizar a mordida do leão. Então beleza, Tesouro Selic. Quanto eu vou ganhar se eu investir R$ 1.000? Para calcular isso, vamos usar o site do Tesouro Direto. Vem comigo. Você vem aqui, ó, tesourodireto.com.br. Aqui, títulos, preços e taxas. E aqui dá para ver tudo que tem disponível hoje. Tesouro Pré 2026, 2029. Tesouro Pré com juros 2033. Tesouro Selic 2026, 2029. E aqui em rentabilidade anual é a taxa que você vai obter se você comprar o título hoje. E essas taxas mudam todo dia. Tesouro Selic 2026. Se eu colocar R$ 1.000 aqui, como é que eu calculo quanto eu vou ganhar? Eu venho aqui, ó, títulos, aqui em cima, calculadora. Aqui tem uma simulação e eu vou escolher qual título. Então eu escolho aqui Tesouro Selic. Você vê que tem vários anos. Alguns desses você nem consegue comprar mais, tá? Então vamos voltar lá para ver qual está disponível. É o 2026 e 2029. Vamos simular com 2026. Então eu coloco aqui Tesouro Selic 2026. Data de investimento, vou colocar aqui data de hoje, 9/1/2024. O vencimento já é automático, ele vence em março de 2026. Valor investido, R$ 1.000. Rentabilidade de investimento. Aí eu tenho que olhar lá no Tesouro qual a taxa praticada agora. O Tesouro Selic 2026 está com a taxa de Selic mais 0,0382. Que esse aqui é o deságio. Então eu vou colocar naquele campo o deságio. 0,0382. 0,0382. Ele permite só 2 casas decimais depois da vírgula, então 003, 004, vamos colocar 003 para ser mais conservador. Aqui você coloca a taxa do seu banco ou da sua corretora. Olha, se não for zero, troque de banco ou corretora. E aqui vem o pulo do gato. É nesse ponto aqui que quase todo mundo erra na simulação, que é a taxa Selic para o período. Porque é o seguinte, hoje a Selic está 11,75. Se eu comprar o Tesouro Selic 2026, eu não vou travar a Selic nesse valor, não. Ele vai render Selic mais 0,03. Só que a Selic hoje está 11,75. Daqui a 2 meses deve estar menor. Daqui a 6 meses deve estar menor também. Porque isso é o que o mercado está esperando para os meses futuros. Então, que número eu coloco aqui para refletir de fato quanto eu devo ganhar no futuro?
Ou seja, qual é a taxa anual de hoje até o vencimento do título. Para isso eu vou no site da Anbima e vou usar uma tabela de taxas de títulos públicos. Fica tranquilo que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então eu desço aqui um pouquinho, ó, eu consigo ver aqui qual é a taxa que está sendo praticada pelo mercado para diferentes prazos. E aqui 252 é um ano, porque um ano são 252 dias úteis. 504 são 2 anos, 756 são 3 anos. Então quando o pessoal fala assim, a taxa Selic deve cair, né? Então eu vou investir no pré-fixado. O mercado inteiro já sabe que a taxa vai cair. Olha a taxa aqui, ó. Ela está 1,75 hoje, ela deve cair, de acordo com a projeção de hoje, em um ano para cerca de 10%, em 2 anos para cerca de 9,76%. No caso do nosso Tesouro Selic, que número eu coloco? Vamos ver o prazo? O investimento vai ser feito em 9 de janeiro de 24. Ele vai vencer em 1 de março de 26. Então são quase 2 anos, 1 ano e 10 meses mais ou menos. Dá para pegar aproximado. Então eu volto aqui, ó. Eu sei que na tabela aqui, ó, 252 é um ano, 504 são 2 anos. E eu vou aqui na coluna ETTJ pré. Então, para 2 anos, a taxa é 9,7682. Então é quase isso. Vamos usar esse número, 9,76. Então eu volto na calculadora. Taxa Selic para o período, 9,76. Eu vou aqui calcular. Aqui o Tesouro mostra tudo. Prazo do vencimento em dias corridos, prazo de investimento em dias úteis, são 540. Se eu investir R$1.000, ele vai render bruto 9,79. Vai me retornar aqui esse total de 1.221,65. Ele me desconta aqui taxa de custódia, que é zero. Taxa de administração, que é zero. Imposto de renda, que está sendo 15%, porque é depois de 2 anos. E vai dar um total de 33,25. E o valor líquido do resgate, ou seja, o que vai cair no meu bolso de fato, é 1.188,40. O que dá uma rentabilidade líquida, após taxas, IR e tudo, de 8,39% ao ano. Então, para deixar bem mastigado, resumindo aqui, você colocou R$1.000 no Tesouro Selic. O retorno bruto é de 1.221,65. Você vai pagar zero de taxa, por quê? Porque o Tesouro Selic até R$10.000 você não paga taxa. Vai pagar 3,25, que é 15% de imposto de renda, né? Em cima dos 221,65 de cima. No fim das contas, 1.188,40 de retorno líquido, o que dá 8,39% ao ano. Agora, lembrando, você usou uma Selic projetada. Claro que usou a melhor possível, mas é uma projeção. Nesses quase 2 anos, a Selic pode mudar em relação ao que era esperado, então o número pode variar um pouco. Mas a ideia é que seja mais ou menos isso, tá? E o Tesouro Pré-fixado? Aqui já é até mais fácil, porque o retorno ele é pré-fixado, então ele é sabido antes. Vem aqui para a tela no site do Tesouro Direto de novo. Eu tenho aqui hoje prefixado 2026, 2029 e o Tesouro Pré com juros 2033. Para ficar mais próximo à comparação, vamos colocar o Tesouro Pré 2026. A taxa dele hoje, se eu comprar ele hoje, é 9,80% ao ano. Então vamos lá. Títulos, calculadora. Desço aqui, procuro o título Tesouro Prefixado 2026. Cadê ele? Aqui 2026. Data de investimento. Hoje, 9/1/2024. O vencimento dele é 1 de janeiro de 2026. Ou seja, no dia 1 de janeiro de 2026, o título acaba e o dinheiro cai na sua conta. Valor investido, os R$1.000 da simulação. Taxa de rentabilidade do investimento. Vamos voltar lá. A taxa hoje é 9,80%. Então, 9,80%. Taxa do banco corretora, mais uma vez, se não for zero, troca de banco. E vamos calcular. Ele mostra aqui a mesma tabelinha, aplicando o retorno bruto de 9,80% ao ano, que dá 1.204. Nesse caso, ele vai cobrar 4,35% de taxa de custódia da B3, que é o 0,20% ao ano. Aqui não tem a isenção. Aplicar imposto de renda, que é de 15%, já que o investimento é de mais de 2 anos. E eu vou ter um retorno líquido de 1.169,27%, o que dá 8,18% ao ano. Mais uma vez, para facilitar, se a gente colocar R$1.000 de Tesouro Pré, a gente vai ter um retorno bruto de 1.204,48%, vai tirar de taxa da B3 4,35%, vai pagar de IR 30,64%, que é 15% em cima do retorno bruto, né?
No final das contas, cai líquido na sua conta 1.169,27, o que dá um retorno de 8,18% ao ano. Isso aqui não é uma projeção, é um fato. Se você comprar o Tesouro Pré hoje, ele vai render exatamente isso, com 100% de certeza. Por quê? Porque ele é pré-fixado. Aí você pode pensar, pô, retorno garantido? Por que não pegar o pré, né? Agora imagina, se dá algum rebosteio no país. E sei lá por que a Selic vai bater em 15%. E você com dinheiro travado a 9,8%. São cenários, pode acontecer. É provável? Olha, eu acho que não, mas nunca se sabe. E ó, só para lembrar, se até agora você nem curtiu e nem se inscreveu no canal, agora pode ser agora. Já aproveita aqui, curte, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Prestigia o canal. E por fim, vamos falar do título Tesouro IPCA+, que para muitos é o queridinho. Eu pessoalmente gosto bastante, principalmente quando está com taxas bem altas. Quanto eu vou ganhar se eu colocar R$1.000 no Tesouro IPCA+? Mais uma vez, site do Tesouro Direto, vamos lá. Primeiramente, rolando aqui, ó, Tesouro IPCA+, hoje eu tenho disponível o Tesouro IPCA+, 2029, 2035, 2045 e também tenho com juros semestrais, 2032, 2040, 2055. Para quem está na fase de construir patrimônio, eu recomendo os de cima, os que não têm juros semestrais. Eu explico isso aqui nesse vídeo, vou colocar aqui no card aqui em cima, beleza? Então vamos simular aqui com o Tesouro IPCA+, 2029, que é o mais curto que a gente tem hoje. Ele está pagando IPCA mais 5,28% ao ano. E ele vai render quanto? Mais uma vez, aqui em cima, ó. Títulos, calculadora. Então vamos lá, descendo aqui, qual o título? Tesouro IPCA+, 2029. Cadê ele? Descendo, 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 aqui. Tesouro IPCA+, 2029. Data de investimento, 9/1/2024. O vencimento dele é no dia 15 de maio de 2029. Ou seja, é sempre legal colocar o dinheiro no Tesouro IPCA+, sabendo do prazo, para deixar ele investido até o final. Então vem aqui, valor investido, R$1.000 do exemplo. Rentabilidade do investimento. Volto lá, ele está pagando quanto? IPCA mais 5,28. Então eu vou aqui e coloco 5,28. Taxa, mais uma vez zero, pelo amor de Deus. E aqui vem um pulo do gato. Taxa de inflação IPCA para o período ao ano, ou seja, anualizada. E esse é um número aqui bem sensível. Vamos ser sinceros, ninguém sabe. Nessa hora, tem gente que coloca assim, a inflação média do Brasil é 5, é 6, é 4,6, é 5,5. Coloca valores médios. O que é que eu gosto de fazer? Mais uma vez, vou naquele site da Anbima e vou olhar aqui na tabela, ó, procurando inflação implícita, ou seja, é a inflação que está implícita nos cálculos que o mercado está fazendo. Agora eu vou olhar a inflação implícita de qual período? Qual é a duração do IPCA+, de 2029? Se eu comprar ele agora, 2024, então vai ter, ó, 2024, 25, 26, 27, 28 e metade de 2029. Então, ou seja, 5 anos e meio aproximadamente. Isso dá quantos dias úteis? Ó, calculadora, 252 dias úteis no ano, vezes 5,5, ou 5 anos e meio. Dá quase 1.400 dias. Eu tô falando quase aqui porque a ideia é ser aproximado, tá? Então, eu volto lá na tabela do Anbima e eu tenho aqui, ó, o vértice, ou seja, o período de 1.386 dias. E a inflação implícita para esse período é de 4,875. Então eu volto na calculadora e coloco esse número, 4,87. Inflação do período. Se eu colocar 5%, que é o que o pessoal fala que é a média do Brasil, ia mudar muita coisa? Olha, até muda, tá? Principalmente se for o IPCA mais longo. Então eu venho aqui, calcular. Mais uma vez, tabelinha. Dá para ver que é um prazo bem mais longo. E ele conta toda a história aqui embaixo. Para agilizar, vamos para o resumo? Se eu colocar R$1.000 no Tesouro IPCA+, 2029, ele vai render, bruto, 1.694,91. Disso vai ter 14,40 de taxa, 104,24 de imposto de renda, que é os 15%, já que o prazo é maior de 2 anos, e vai cair líquido na minha conta 1.576,27, o que representa 8,91% de retorno ao ano. Deu para entender? Olha, mais importante do que calcular o retorno esperado de cada tesouro é entender como cada tesouro funciona. Entender, por exemplo, que no ciclo de subida da Selic, o Tesouro Selic vai render mais. Entender também que para ter liquidez, ou seja, para gastar o dinheiro daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o Tesouro Selic é excelente. Entender, por exemplo, que Tesouro IPCA+,
te protege da inflação. Por quê? Porque ele te paga a inflação, não importa se ela for 1% ou 20%, mais uma taxa. Ou seja, você vai ganhar sempre acima da inflação. Essa é a parte mais interessante, é entender a mecânica de cada investimento. Mas claro que é interessante calcular o rendimento esperado de cada um deles, né? Entendo. E se você quer entender no detalhe como funciona cada investimento, eu vou colocar aqui uma playlist completa do Tesouro, falando Tesouro Selic, pré-IPCA+, e muitos outros. Ó, é só clicar aqui, tá? Eu recomendo, tá muito boa. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, eu costumo responder todo comentário. Óbvio que nem sempre dá, mas eu tento. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Valeu!